Boa noite, gente. Tem gente que vai me ver de dia, vai ver à tarde, vai ver em outros horários, mas eu tô falando primeiramente com quem vai assistir isso, meio que. Não é uma live, né? Mas assim que eu postar, porque eu faço, eu já posto com sequência, aviso os grupos que estão acompanhando. Mas pra você não ficar com ciúmes, não, que você foi assistir de dia, de manhã, à tarde, bom dia, boa tarde para vocês. Vocês são todos muito bem-vindos. Eu tenho muita alegria de saber as pessoas que vão acompanhar o canal, que vão fazer o exercício. Se você comentar aqui embaixo, eu vou saber quem é você. Vou te responder, eu prometo. Hoje a gente continua no nosso desafio de 21 dias, sendo o 9º dia do nosso encontro. E a diferença é que vocês não vão ver minha imagem, só vão ouvir o áudio, né? A minha voz aqui conversando com vocês. Isso porque eu tô fora de casa e aí eu não sou daquela época assim que nasceu com internet, né? Foi na época da minha faculdade, lá pelo 2º ou 3º ano, não lembro. Então eu aprendo tudo, eu vou fuçando, mas tem coisas que eu não sou aquela rata, não, né? O pessoal novinha que né? Que nasceu com isso. Então eu uso o Wondershare Filmora versão 9 para fazer as edições, que é a versão mais antiga que eu gosto. E alguma coisa no CapCut, que tem os efeitos especiais, que tem umas coisas que eu acho super interessante. Mas eu não me adaptei completamente, né? O outro que é mais antigo, eu acho muito mais legal. Não para tudo, né? Mas para mexer. Então vocês me desculpam, né? Algumas vezes se eu estiver longe, alguma coisa assim, não vou deixar vocês na mão, só se realmente faltar para mim possibilidade de gravar, mas se não vou fazer porque é um compromisso. E palavra tem que ser honrada, né? Comigo, com vocês, né? Para que ninguém desanime no meio do caminho. São 21 dias, galera. E isso é um compromisso que vocês assumem com vocês, né? Quando vocês falam assim, não, eu quero projetar alguma coisa. Precisa ser todo esse tempo? Não precisa, mas o que é muito legal da gente estar aqui compartilhando isso é porque a gente começa a falar sobre várias questões, né? E questões que estão influenciando de forma positiva ou negativa a nossa tela mental. E então é para ajudar, é para ter efeito mesmo, é para fortalecer a tela, é para ir vendo quais são as arestas que tem que ir deixando tudo certinho, né? E aí ontem o que a gente estava conversando aqui, né, que eu gravei para vocês, foi sobre o apego e zona de conforto. Hoje eu queria ir um pouquinho mais fundo, né, quando a gente fala sobre conceitos, né, sobre certos apegos e aonde a gente coloca sentimentos ou valores que a gente tem. E isso tem um pouco a ver com apego, né? Se não muito, deturpação das coisas, conceitual. Eu acho que eu pareço até meio Spock falando isso. Mas olha, eu vou falar uma coisa que eu acho que pode ser muito legal, que pode ajudar muita gente. Justamente porque eu sofri no passado. Assim, as histórias de sofrimento, de tristeza, infelizmente, são as que ensinam muito a gente, né? Então, eu acho que vale a pena ser contado. Não vou entrar em detalhes para contar algo da minha vida, mas vou dizer sobre relacionamento, sobre amor, né? Sabe aquela pessoa que de repente, às vezes você, não uma pessoa específica, mas você viveu alguma coisa e aquilo teve um sentimento muito grande seu, né? Você amou muito essa pessoa. E aí você acha que aquela pessoa, ela é especial porque você amou muito essa pessoa. Aí você fala, mas não é? Pode ser que ela seja, mas o amor não está no outro, o amor está em você. A capacidade de amar está em você, né? É lógico que se você se relaciona com alguém e gosta dessa pessoa, vai ter algumas questões que vão te aproximar dessa pessoa. Mas não necessariamente. Ela vai, quando é paixão, por exemplo, tem muitas coisas que a gente projeta no outro, né? Então isso é amor verdadeiro? Não, às vezes a pessoa é meio alucina com certas coisas, né? A paixão nasce e às vezes você tá numa fase que você quer muito um relacionamento, principalmente mulher, porque a mulher tem essa coisa do apego, não tô dizendo que o homem não queira, não. Mas eu acho que tem, às vezes, uma coisa da mulher querer fazer família, talvez mais que o homem. Se bem que hoje em dia tá tudo mudado também, né, galera? Não sei, não sei dizer. Mas o fato é que é importante que a gente saiba o que é a diferença entre amor, apego,
ou você achar que você só vai amar uma pessoa, ou que aquela pessoa é a única na sua vida, né? Então, o que é o amor e a capacidade de amar? É algo que é seu, ninguém te tira isso, né? E não existe uma única pessoa que você vai amar, existem escolhas que você faz, existem compromissos, comprometimentos que você entra, existe você se sentir bem com a pessoa, existe você desenvolver um amor muito grande por aquela pessoa, uma troca muito gostosa, gratificante, existe você se apaixonar várias vezes por aquela pessoa. Então, é sempre uma escolha que a gente vai fazendo todos os dias, né? E aonde que a gente cai de falar assim, puta, eu tô numa situação que eu não consigo sair, Eu tive uma situação assim que demorou muito para eu conseguir sair no passado. E foi muito difícil, porque era meio que uma obsessão, uma loucura, paixão, né? Por anos, assim. E de repente, para que eu conseguisse sair disso, eu não sei se. Acho que eu lembro, assim, quando eu descobri, né, alguma situação de mentira da pessoa, muito séria. E aí, então, vai contra um valor meu, um princípio meu, né? Então, peraí, isso aqui tá errado, isso é contrário a um princípio, a um valor, então não vale a pena continuar nisso daqui. Só que enquanto a pessoa estava me machucando, né? Porque é, é aquela coisa de você achar que você quer uma situação, um relacionamento de um jeito, e a pessoa finge que não pode fazer por causa de A e na verdade é por causa de B. Isso também, aquelas que não querem falar, mas está tentando falar, está tentando comunicar alguma coisa. O que eu quero dizer aqui é que a gente não pode passar por cima da gente nem dos outros. Mas, primeiramente, né, de forma primária e importante, é o que é importante para mim. Aí você fala assim, mas aonde que você cai? Quando você se apaixona por alguém loucamente e você acha que você tem que fazer as coisas pela pessoa, você não acha, você não pensa, né? É uma coisa mais assim, aquilo te embola, aquilo te arrasta. E essa coisa de obsessão, de achar que você tem que ficar com a pessoa, tudo, às vezes a gente pode trazer isso por vidas e vidas, né? Um aprendizado, uma lição que é preciso, que é necessário que a gente aprenda. E uma das grandes coisas aqui na terceira dimensão e que as pessoas sofrem demais é com relacionamento. Aí você fala, eu também tô aqui, tá? Não sou alienígena, não. Mas é porque eu vejo essas músicas, eu vejo a conceituação errada, eu vejo o erro que eu também já tive muito. E aí, assim, eu não vou errar? Lógico que eu vou, mas hoje os erros são outros, né? E assim, a capacidade de amar eu sei que é minha. E ninguém pode tirar isso da gente. Ninguém pode obliterar, obscurecer essa capacidade, essa possibilidade que a gente tem de ser amor, de amar, de se doar, de ser feliz, de dar risada, né? E se você acha que a pessoa que está com você merece esse amor, então você tem que ter essa troca linda e o passado não vai atrapalhar. Mas a questão é, se essa pessoa precisar ir embora, porque precisa ir embora, tá tudo bem. Não que você não vá sentir a falta dessa pessoa, mas é essa questão de você querer o melhor dela. E da mesma forma que você pode ter esse princípio, o outro tem que ter com você. Porque o grande problema, a grande coisa que eu vivi lá atrás é que essa pessoa não deixava eu ir embora. Então, assim, de chantagem emocional, né, manipulação. Então, é muito importante que a gente vá aprendendo. Também não adianta ficar falando que chovendo molhado, quem não aprendeu ainda não sabe, quem já aprendeu já sabe. Mas o fato é que eu queria trazer muito o erro conceitual. E aí realmente eu pareço o Spock, de Jornada nas Estrelas, que fica um pouco mais afastada daquela emoção que antes era tão forte. E não porque você não ame agora, mas é diferente. É uma emoção que te controla ou uma emoção que te faz bem e que pode fazer bem para os outros, né? Então, mesmo se você volta a estar com uma pessoa do passado, que você teve esse sentimento, você já não é aquela pessoa, nada te controla mais, porque você já tem os pés no chão, porque você já tem a sabedoria, né, concretizada ali, o aprendizado de que o amor é seu e que você dá para quem você quiser o seu amor, né? Você tira, você dá, é o foco, é a atenção que você coloca. E até exercício de meditação ensina muito isso, porque você vê que as emoções são nuvens passageiras. E o que não é passageiro? O que não é passageiro é um amor construído passo por passo, tijolinho por tijolinho. Eu acho que esse amor é o amor que é o mais bonito que existe,
porque você vive muitas coisas com a pessoa, você constrói, você edifica muita coisa. E aí tem uma melodia silenciosa que toca, é, e parece ridículo, mas é bem coisa de gente romântica, né? Mas assim, imagina quando você vai envelhecendo do lado da pessoa e você tem esse carinho, esse contato. Ainda tem amor, ainda tem paixão, mas nem sempre, nem todos os dias, porque a vida não é essa perfeição, né? Mas existe respeito. O mais importante é que exista respeito, é que exista um som que possa unir, né, essas duas pessoas. A melodia, eu acho que seria a transformação daqueles sentimentos e forma de condução, porque tudo é vibração, né? Então daria pra gente parar e pensar e fazer uma música, fazer uma melodia daquilo que você vive com o outro, né? Tanto é que quando a gente escuta certos tipos de melodias, a gente sabe, nossa, isso é uma paixão violenta, isso é um amor mais que tem altos e baixos, mas que tem essa estabilidade. Enfim, você vê que tem cada tipo de relação, você tem uma possibilidade de transformar em música. Então não é tão estranho assim essa melodia silenciosa. Enfim, eu tô divagando aqui, gente, divagando, falando um monte de coisa, mas para dizer para vocês que no final das contas, eu acho graça quando alguém chega para mim e fala, ai, porque eu sofri, aquelas pessoas saudosistas, né? Porque eu sofri muito, eu também sofri, mas eu também dei risada, eu também chorei, eu também passei por muita coisa. E eu não fico me lamentando do passado, porque hoje, graças a Deus e graças ao passado, eu tenho a condição e a possibilidade de olhar e entender muita coisa e entender o mais importante de todas as coisas. Tudo nessa vida é aprendizado. Se eu não tivesse passado pela dor, pelo sofrimento, eu não saberia o que eu sei hoje, né? E amor não é sofrimento. Tem música sertaneja, principalmente, que fala que amor é sofrimento. Né? E uma da forma da gente ser controlado é por um relacionamento que não dá certo, né? Então, pera, não é isso não, gente. Amor é se amar antes de tudo e todas as coisas, se respeitar, respeitar os valores que tem, se conhecer, conhecer os seus limites, ser feliz, sorrir pro mundo, fazer o que o teu propósito pede, encontrar o teu propósito de vida, andar assim junto com o teu propósito, tá com as pessoas que você ama, sejam os seus parentes, né, os seus amigos, os seus pets, e com o seu amado, sua amada também do lado, e que se você amou outra pessoa, amou, tá no passado, hoje é hoje, daqui pra frente, e o amor é seu, você dá e tira para quem você quiser, né? E não como um joguete, assim, nas mãos de ninguém. Porque o outro é ruim? Não, não é porque o outro é ruim. Porque de repente não tinha maturidade, tá tudo bem, né? Passou, passou. Eu me sinto muitas vezes como uma mistura de Spock com recém-nascido. Porque pra mim é o hoje, assim. É o hoje, né? É essa descoberta, essa coisa boa do hoje, graças a Deus. Então, eu lembro até o que Cristo falou, né? Se você não se fizer como criança, você não tem como entrar no reino de Deus. E esse fazer-se como criança também é uma coisa que tem, acho que na Bíblia, né? Eis que renovo todas as coisas. Então, deixa as emoções ir embora, cultiva novas emoções, né? Cultiva valores, tenha paciência, tranquilidade, entrega e tenha seu alicerce no Criador, na fonte. A gente é parte da criação e tá tudo bem. É isso. Eu não sei se eu falei de mais ou de menos, eu não sei se eu me expus muito, porque eu geralmente não gosto de fazer isso. Talvez isso tenha servido e ajudado alguém, talvez não, talvez vá ajudar. Comenta aí, gente, vai, eu fico falando aqui sozinha. Eu sei que uma hora eu vou estar falando para muita gente, tenho certeza disso, porque meu coração é grande, minha intenção e meu propósito estão alinhados, a intenção de alma, então eu sei que isso vai correr longe. Mas, por enquanto, está crescendo, meu canal é muito novo, é muito recente. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Agora a gente vai para a segunda parte, que é a parte da nossa meditação. Eu ainda não coloquei aqui, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou pausar isso aqui, vai que fica, se vocês ficarem esperando muito, dá um tilt, né? E vou gravar de novo. Galera, eu fiz um incrível trabalho de me cortar no meio. Eu gravando, falando, cortei. Mas tá bom, vamos lá. Gente, eu acho que isso aqui tá meio alto, né? Vamos abaixar um pouquinho, senão vai ficar competindo com a minha voz aqui.
Achem esse lugar gostoso que vocês estão acostumados, habituados. Se não for o mesmo, achem outro, mas que seja bom para fazer essa meditação. E já conversaram com as pessoas ou não? Hoje está sendo 7 horas e 19 minutos. 19 e 19, hein? É um sinal dos céus aqui. São os meus anjos dizendo alguma coisa para mim que eu estou no caminho certo e vocês também. Então vamos lá. Senta nessa cadeira gostosa, de espaldar reto. Relaxa. Solta as mãos. Solta os pés, os braços. Solta todo o corpo e sinta essa coisa boa de ter um momento só seu, em que você vai poder programar aquilo que você quer. E tudo é um aprendizado, não importa se a gente está tomando 5, 10, 15, 21 dias para fazer esse relaxamento. Nós estamos aprendendo aqui juntos como ter mais controle, como exercer nosso poder pessoal, co-criando realidades. O Criador deixou essa possibilidade para a gente tem que usar para trazer luz para cada esfera que a gente vai. A gente está no globo terrestre, nessa encarnação, em 2025, vivenciando muita coisa, ouvindo ameaças o tempo todo. Então, se a água está batendo na bunda, é bom que a gente aprenda a nadar. Vamos lá, então? Relaxa, relaxa bem, muito bem. A gente vai relaxar os ombros profundamente, os ombros soltaram, e eles estão caindo, 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 e aí solta o pescoço, os ombros, desligou a perna esquerda e o pé esquerdo, desligou o pé e a perna esquerda e direita, as duas pernas, os dois pés agora desligados, braços e mãos bem relaxados. Vamos desligando todo o corpo. E vocês vão sentindo que os músculos dos olhos foram desligados. Mesmo que vocês quisessem abrir os olhos, vocês não conseguiriam, porque eu estou passando uma cola nos olhos. E vocês sentem essa cola chegando até vocês. E está colando os olhos, a pálpebra inferior e superior estão totalmente coladas. E nisso você não tem escolha senão relaxar todos os músculos dos olhos muito bem relaxados. Nós vamos contar de 10 a 0 e quanto mais nós diminuímos os números, mais relaxados, todo o corpo com os olhos totalmente desligados. 10, 9, 8, mais e mais relaxado. 7, 6, 5, 4, mais e mais relaxados. 3, 2, 0. Muito bem. A sensação agora é muito gostosa. O relaxamento é bem profundo, bem gostoso. Nós vamos então projetarmos
a 45 graus de inclinação da linha reta da sua visão para cima, uma tela azul, como uma tela de cinema, que vai para o infinito, essa tela azul, um azul leitoso e vivo, nessa tela que se estica para a horizontal, para as verticais, para cima, para os lados, para baixo. E você vai entrando nessa tela e passando por esse azul cheio de vida, a energia vital pura, que te traz proteção. Conforme você passa e entra nessa tela, você sente que toda e qualquer energia intrusa, de medo, de ciúmes, qualquer energia inadequada para a realização dos seus sonhos e metas aqui traçados, vai ficando de lado e essa proteção vai te cercando e transmutando o que não é seu, mandando embora. Pode respirar aliviado, aliviado e entra nessa tela. E conforme você entra nessa tela, você vê o resultado do teu sonho realizado. Sinta, agradeça e vivencie cada detalhe. A gente volta a se falar daqui a pouco. Esse tempo é seu. Nós vamos visualizar uma roda de luz girando bem rápida. Essa roda de luz começa no sentido horário, mas ela depois gira para todos os lados. Uma roda de luz viva, maravilhosa, que nós colocamos para girar com desapego de situações anteriores, porque soltamos o nosso desejo e confiamos na realização do nosso desejo. E nesse momento, nós entregamos para a supraconsciência qualquer aresta, qualquer parte que esteja em desalinho nosso. Nosso coração está nessa intenção, mas essa inteligência suprema, nós pedimos orientação e intervenção para que algum canto nosso, ainda obscuro, sem que saibamos como fazer uma projeção melhor, ou um desfecho que ainda não podemos vislumbrar, nós pedimos, confiamos, entregamos o desfecho para a supraconsciência, apenas deixamos o nosso desejo na forma mais simples. Quando nós colocamos o nosso desejo na roda, nessa energia em movimento, quando o universo já sabe o que nós desejamos fazer com a realização desse desejo,
e daquilo que nós não sabemos ou não temos certeza, pedimos clareza e confiamos na providência divina, da fonte criadora, da supraconsciência. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, fonte. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada a todos vocês, porque esse compromisso me mantém co-criando para mim e aprendendo, porque a gente aprende o quanto a gente ensina. A melhor forma de aprender toda e qualquer coisa é se colocar a ensinar. E isso é porque o mundo funciona nos opostos. Eu me despeço aqui, vou pedindo que vocês voltem com alegria, com a sensação de missão cumprida, sentindo o corpo voltando, uma energia boa em todos os membros, pode se espreguiçar. Vamos voltando e saindo do estado de relaxamento, ainda que nós desejemos estar nesse descanso, nessa tranquilidade. E é isso, espero que vocês tenham gostado, aproveitado, e amanhã a gente está de volta. Um abraço, um beijo para vocês. Namastê!